Professor Marcelo. Hoje nós iremos começar o nosso estudo para uma nova prova, que é a da Cefa Pará. Então, essa é a primeira aula de muitas que a gente deve ter aqui até a data da prova, focado em questões de concurso da Banca Fadesp. Como essa é a minha primeira aula, né, desse nosso novo bloco, só para retomar um pouco, né? Então, eu atualmente sou auditor da CGU. Eu já fui também primeiro lugar de técnico previdenciário para Manaus Prev. Fui também já nomeado para o cargo de auditor no TCE do Amazonas e atualmente estou com direito subjetivo esperando a minha nomeação para o cargo de auditor da Cefaz. Então já tive 3 aprovações em concurso de controle e algo que sempre me ajudou muito foi realizar provas de cargos parecidos, né, da mesma banca, porque ela trazia um entendimento muito grande daquilo que é mais possível de ser caído. Então, aqui, nessa nossa aula, a gente vai analisar inicialmente a prova da Cefa Pará anterior, porque a gente vai ver que o que é cobrado, né, ele está muito parecido, e aí a gente vai conseguir iniciar o nosso estudo por questões, ok? Então, vamos lá. Fazendo uma análise rápida do edital, a gente tem que em 2026 a gente tem 32 tópicos sobre auditoria, e em 2022, nós tivemos esse edital aqui. Dentro de 2026, a única coisa que foi inclusa é esse CPC 47, né, que é Receita de Contrato com o Cliente. E de 2022, então a gente não vai ter, né, 2 resoluções da CFC e também não vai ter o CPC número 30. Então é um edital muito próximo, nós temos que são 15 questões de auditoria, então possivelmente, ainda que não vá cair, né, obviamente, as mesmas questões, é muito provável que o conceito que foi cobrado na prova da Cefa Pará, ela também venha a ser cobrada nessa nova prova. Então a gente vai estudar as questões, o como ela caiu, vamos tentar dar uma profundidade um pouco maior para que você fique preparado para essa nova prova. Então agora iremos passar para as questões. As questões, a gente vai estar fazendo primeiro uma leitura mais rápida para a gente saber sobre o tema. Eu vou fazer um pequeno resumo, né, uma aula de forma rápida, bem resumida, sobre aquilo que cai, e aí, baseado naquilo, daí nós vamos ler para tentar identificar a alternativa. Então, aqui, nessa questão, a gente tem que nós devemos julgar as afirmativas quanto à confiabilidade das informações. Então, ele vai estar, o auditor confia tanto em uma ata de reunião, elaborada tempestivamente, quanto em uma representação verbal. Ele confia mais em uma confirmação externa do que em uma ata de reunião. Ele confia mais ao obter evidência de forma direta do que quando obtida indiretamente. Então, nós vamos estar fazendo comparações sobre quais evidências elas têm uma maior confiabilidade. Então, quando eu falo, né, de evidências, a gente vai estar utilizando informações aqui da NBCTA, né, estrutura conceitual, e a gente tem que a suficiência, ela é em relação à quantidade de evidência, né, que a gente adquiriu, e já uma evidência apropriada está falando sobre a qualidade dela. Então, é dentro dessa área de apropriada, de qualidade, que nós vamos identificar o que é mais confiável e o que não é. Então, essa adequação, né, da evidência obtida é que mede a qualidade da evidência. Então, nós temos que fontes internas, elas são mais confiáveis que fontes internas. Então, a informação que eu recebo de um terceiro que não está participando da auditoria, né, que não faz parte do nosso objeto de auditoria, ele é mais confiável do que fontes internas. Então, da unidade que você está auditando, do lugar que você está auditando. Além disso, a evidência interna é mais confiável se os controles são efetivos. Então, durante a fase de planejamento da auditoria, cabe ao auditor, né, realizar um entendimento da unidade. Então, ele vai estar entendendo, vai estar conhecendo como funciona a unidade, e se durante esse entendimento ele perceber que a unidade realmente realiza controles efetivos, né, que ela dá a devida atenção, que as pessoas realmente realizam esse controle, essa evidência, né, desses controles, ela se torna mais confiável do que caso ele identifique durante a fase de planejamento que os controles não são realmente aplicados pela unidade que ele vai estar realizando a auditoria. Além disso, a gente tem que a evidência, quando ela é obtida diretamente, ou seja, quando o auditor está presente,
somente observando, né, acontecer, ela é mais confiável do que quando indireta ou por dedução. Então, quando ele infere de algum papel, quando alguém comenta sobre como é a realização de um controle, por exemplo, né? Então veio de forma indireta pela visão de uma outra pessoa. Além disso, a evidência formal, ela é mais confiável que a informal. Dentro da formal, a gente pode ter tanto o documento em papel, né, quanto em mídias digitais, e aí entre esses documentos não tem um mais confiável que o outro, mas entre o formal, que é aquilo que está por escrito, né, do que o informal, que é de forma verbal, o formal ele é mais confiável. Por fim, esse não está na NBCTA estrutura conceitual, mas é também uma medida, né, da qualidade de evidência. A gente tem que os documentos originais eles são mais confiáveis que cópias. Então, ainda que a gente tenha uma comparação, como eu comentei, né, de o documento você escrito, ele na sua mão, ele tem a mesma confiabilidade de um documento em mídia digital, isso não ocorre se, por exemplo, o documento na sua mão for algo original, enquanto o que está em mídia eletrônica, né, ele é simplesmente uma cópia, né, sem nenhuma seguração, né, nenhuma assinatura, nada que faça uma comprovação. E o que a gente tem também? Que a gente obtém mais segurança quando a gente tem as evidências, né, de diferentes fontes, de diferentes naturezas, então realizando procedimentos diferentes. Por exemplo, eu vou ter uma maior segurança sobre essas informações. Para eu avaliar, né, se as evidências que foram encontradas elas são suficientes e apropriadas para suportar a conclusão, então quando eu vou avaliar a evidência para entender se ela realmente é suficiente, se ela já é apropriada, se eu posso concluir algo a respeito do objeto que eu estou auditando, a gente vai utilizar o julgamento profissional. Já quando a gente fala, né, dentro da SNBC sobre avaliar a evidência quanto a suportar o relatório de asseguração, enquanto eu já estou fazendo o relatório, aí eles colocam tanto o julgamento quanto o ceticismo profissional. E com isso em mente, né, vamos voltar para a nossa questão. Então, já vou ler direto, né? O auditor confia tanto em uma ata de reunião elaborada tempestivamente, então uma ata de reunião é um documento escrito, ou seja, formal, né? Quanto em uma representação verbal subsequente dos assuntos discutidos. Uma representação verbal, ela é uma evidência, né, informal. Então, aqui não, porque a ata de reunião ela é mais confiável do que a representação verbal. Segundo, o auditor confia mais em uma confirmação externa do que em uma minuta de reunião da entidade. Então, uma confirmação externa, a gente está falando de uma informação que veio de fora, enquanto uma minuta de reunião é uma informação que vem de dentro. Então, a externa é mais confiável do que a interna. Letra 2 está correto. Letra 3, o auditor confia mais ao obter evidência de auditoria diretamente pela observação da aplicação de um controle do que quando obtido indiretamente, por exemplo, na indagação a respeito da aplicação de controle. Então, aqui, mesma coisa. A evidência obtida direta ela é mais confiável do que a evidência obtida indiretamente. Então, letra 2 e 3 estão corretas, nossa resposta é a letra C. Nessa nossa próxima questão, a gente vai falar então um pouco sobre a postura, né, do ceticismo profissional e então quais são, né, as nossas alternativas. Então, sugere que o auditor adote uma postura de ceticismo ao longo de todo o planejamento e na execução de auditoria. Determina que a adoção de uma postura independente não contribui com a postura de ceticismo profissional. Sugere que o auditor desconsidere a experiência passada de honestidade e integridade. Determina que na adoção de uma postura de ceticismo o auditor pode se eximir de estar alerta. Letra E sugere que o auditor coloque em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a serem executados. Vamos ver um pouco, né, sobre o que as nossas NBCs falam sobre ceticismo. Então, o ceticismo profissional, ele trata de uma postura, né, de uma mente questionadora e alerta para identificar a possível distorção, seja por erro ou então por fraude. Erro é quando não se tem intenção, né, e fraude é quando existe a intenção do erro. A independência, né, do auditor, ele vai aprimorar, né, a capacidade dele atuar com integridade, com ele ser objetivo e com ele manter uma postura de ceticismo profissional. A independência ela é uma dos nossos princípios que estão lá até na ISAI 100, porque ela traz diversos pontos. Aqui, por exemplo, ele cita três, que é a integridade, a objetividade e o ceticismo profissional.
O auditor, então, durante a atuação dele de ceticismo, ele precisa estar alerta a quê? A evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas. Então, ele vai ver se de repente, na hora que ele vê coisas que falam sobre a mesma coisa, se elas se contradizem. Precisa estar alerta a informações que possam colocar em dúvida a confiabilidade dos documentos. Então, por exemplo, ele ouviu algo enquanto ele estava fazendo algum controle, ele percebeu de que esse controle só existia porque ele estava realizando, né, uma observação. Então, algo que coloque em dúvida aquilo que ele está tendo de evidência. Também precisa estar atento a condições que possam indicar possível fraude. Então, se ele perceber, né, fraude, seria no mesma coisa, né? Ele tem que tomar um maior cuidado, ou circunstâncias, então, que surgiram necessidade de outros procedimentos de auditoria. Normalmente elas vão estar até meio que próximas, né? Então, se você vai ter algo que possa duvidar da confiabilidade, né? Se às vezes você não sabe se é erro ou fraude, às vezes você precisa estar realizando outros procedimentos. Se você identificou que é fraude, né? Precisa estar realizando outros procedimentos também de auditoria, você vai verificar se esses procedimentos a mais vão conseguir, né, verificar a fraude, mas normalmente vai um seguindo o outro, né? Então você está com dúvida, você realiza outros procedimentos. Por fim, essa manutenção, né, da postura do ceticismo, ela é necessária ao longo de toda a auditoria para reduzir o risco de quê? De ignorar circunstâncias que não são usuais, de fazer uma generalização excessiva, então acreditar em tudo, tudo está certo, então você está generalizando, e uso inadequado de premissas. No início, né, assim que ele está recebendo, né, os registros, está recebendo documentação, está recebendo as evidências, o auditor ele pode aceitar esses registros como genuínos, ou seja, não se tem uma razão para desacreditar naquilo que está sendo apresentado logo no início, né, a menos que ele já tenha identificado alguma razão para crer o contrário. Então, normalmente, você vai trazer como se não tivesse realmente acontecendo uma fraude, você vai trazer aquele documento como genuíno, vai ter uma confiança na empresa, na unidade que você estiver auditando. Além disso, né, o auditor ele pode considerar sim experiência passada de honestidade e integridade. Contudo, essa crença, né, ela não livra a necessidade de manter o ceticismo profissional. Então, aqui, volto a mesma coisa sobre falar sobre planejamento. Durante o planejamento, uma das fases que a gente tem, que isso está lá na nossa SAICEN, né, que traz os princípios gerais, ele comenta sobre, durante o planejamento, que você precisa realizar um entendimento da unidade. Então, quando você faz esse entendimento, uma das coisas que você pode utilizar é relatórios, né, documentações sobre a unidade. E aí, mesma coisa, a gente só carrega, né, uma NBC ela vai complementando a outra, e então ele pode sim considerar isso para poder verificar, né, até mesmo aquela parte sobre os controles, que quando a gente falou, né, de que um controle ele é mais efetivo quando você confia, né, na unidade, vem principalmente dessa experiência passada que o auditor faz antes de iniciar a execução, né, para obter as evidências. E por fim, né, em caso de dúvida quanto à confiabilidade das informações ou as indicações de possível fraude, as normas então exigem que sejam realizados procedimentos adicionais e determine, né, modificações ou adições para solucionar o assunto. Então, nem sempre, quando você acha que é fraude, simplesmente realizar procedimento adicional, né, conforme eu disse, ele vai conseguir identificar o erro, né, conseguir solucionar a fraude. Então, às vezes, você precisa realizar alguma modificação num procedimento, realizar, de repente, alguma adição de algum teste a mais, para aí você poder solucionar, né, esse assunto de se existe a fraude ou não. Então, voltando então para a nossa questão, o que que a gente tem? Letra A. Sugere que o auditor adote uma postura de ceticismo profissional ao longo de todo o planejamento e na execução de auditoria. Então, aqui a gente tem que o ceticismo ele está durante toda a fase de auditoria. Então, obviamente que normalmente ele é mais forte no planejamento e na execução, mas o que faz essa questão ser errada é a palavra sugere, né? A postura de ceticismo profissional o realização, né, do julgamento profissional, né? Esses dois que quase sempre eles andam junto, eles são uma obrigação, né, do auditor de estarem presentes. Então, letra A está errada. Determina que a adoção de uma postura independente não contribui com a postura de ceticismo profissional. Ali a gente viu, né, que a independência ela tem três tópicos que ela auxilia. Um deles é o ceticismo profissional, então aqui está errado.
Letra C, sugere que o auditor desconsidere a experiência passada, né, de honestidade, de integridade, mantenha o ceticismo profissional para obtenção de evidências apropriadas e suficientes. Aqui o que a gente tem é que ele pode, sim, considerar, né, essa experiência passada, mas que ainda que ele veja que a entidade, né, a unidade que ele está auditando, ela é honesta e é íntegra, ele também deve, ainda assim, manter esse ceticismo profissional. Letra D. Determina que, na adoção de uma postura de ceticismo profissional, o auditor ele pode se eximir de estar alerta a condições que indiquem possível fraude, pois detectar fraude não é o objetivo de uma auditoria das demonstrações contábeis. Então, embora sim a detecção de fraude não é o objetivo, né, a gente tem o objetivo da asseguração razoável, né, de demonstrar que não tem distorções relevantes por erro ou por fraude na demonstração contábil, a gente tem que você sim precisa estar alerta a condições que possam indicar fraude. Então, letra D errada. Vamos para a letra E. Sugere que o auditor coloque em dúvida a confiabilidade dos documentos e resposta a indagações a serem usadas como evidência de auditoria e mantenha o ceticismo profissional para obtenção de evidências apropriadas e suficientes. Então, como a gente viu, o auditor ele não deve, né, colocar em dúvida a confiabilidade dos documentos, ele deve tratar isso como genuíno, a menos que ocorra algo, né, que faça ele não entender dessa maneira. Então precisa acontecer algo para ele colocar em dúvida. Ele não inicia já tendo dúvidas sobre os documentos que são apresentados. Então aqui a gente teve todas as questões erradas, né, e por isso essa questão ela foi anulada, mas eu acho ela muito importante, né, para o conhecimento sobre ceticismo profissional, porque o ceticismo junto com o julgamento, né, são temas muito relevantes e que as provas cobram bastante. Nossa próxima questão, né, vai falar sobre a revisão do controle de qualidade do trabalho de auditoria. Então, a gente tem que, é correto afirmar que o processo de revisão de controle de qualidade do trabalho pode ser conduzido por uma pessoa externa adequadamente qualificada. Letra B, o processo de revisão do controle de qualidade do trabalho é somente para auditoria de demonstrações contábeis. Letra C, o processo de revisão ele é uma avaliação superficial e subjetiva. Letra D. O processo de revisão do controle ele deve assegurar que os procedimentos de auditoria realizados fornecem segurança absoluta. Letra E. O processo de revisão de controle de qualidade deve ser concluído na mesma data. Quando eu falo da gestão de qualidade, a gente vai estar iniciando com o sócio do trabalho, que o sócio do trabalho vai ser o responsável pela gestão e a qualidade do trabalho de auditoria. Ele normalmente é quem vai estar supervisionando a equipe de trabalho. E além disso, também vai ter o processo de revisão, que vai ter um revisor que a gente vai falar um pouco depois. Então, esse sócio, ele pode estar terceirizando tanto o planejamento quanto a execução. Mas ainda que ele realize essa terceirização, ele é o responsável por aquilo que estiver sendo realizado, tanto no planejamento quanto na execução. Além disso, continua sendo responsabilidade dele direcionar e supervisionar o terceiro que estiver realizando esses trabalhos. Caso ele não realize nessa terceirização, ele participe tanto da parte de planejamento quanto da execução, ele é responsável por direcionar, supervisionar e também rever o trabalho dos membros da equipe de auditoria. Então, ele vai estar sempre realizando direcionamento e supervisão daquilo que se é executado. Além disso, né, também é importante que tenha uma comunicação contínua entre a equipe, para que os membros menos experientes, que normalmente vão ter mais dúvidas sobre procedimentos, sobre execução, sobre a confiabilidade, eles possam levantar essas questões para os membros mais experientes e os membros mais experientes a ajudarem os menos experientes. Por fim, o sócio do trabalho, ele não precisa revisar toda a documentação de auditoria. Então, principalmente, às vezes, aquela documentação que vem de membros mais experientes, né, ele pode trazer uma confiança maior, mas ele é obrigado, querendo ou não, a ler tudo aquilo que é relevante, aquilo que vai impactar as decisões, os principais pontos, né, do achado. Então ele não precisa revisar todo, mas precisa também realizar um julgamento daquilo que vai ser relevante para ele rever. E por fim, o auditor ele só pode datar o relatório, né, que seria o equivalente a estar fazendo a conclusão do relatório, quando a equipe termina, né, a execução, termina a conclusão, termina aquela opinião sobre as evidências, ele só pode finalizar após a revisão de qualidade do trabalho, que aí vai ser para um revisor. Então, a equipe finalizou junto com o sócio, eles passam para a revisão de qualidade pelo revisor. E existem alguns tipos de trabalho que eles são obrigatórios ter essa revisão.
que é quando é uma auditoria de demonstrações contábeis de entidade listada, para auditorias que pedem essa revisão por lei ou por regulamento, ou então por uma auditoria, né, quando a firma que está realizando essa auditoria, né, ela entende que essa é uma resposta apropriada para tratar de um ou mais risco. Então, durante a execução do trabalho, ou até mesmo antes, durante o planejamento, né, ela identificou que existe um risco muito grande, a firma mesmo pode determinar que faça uma revisão, ainda que não esteja essas duas primeiras opções, né, por lei ou entidade listada. Então, passando agora para o revisor do trabalho, né, que é quem faz a revisão desse trabalho, a gente tem que essa revisão da qualidade, ela é uma avaliação objetiva sobre os julgamentos significativos e as conclusões que a equipe de auditoria ela realizou durante o trabalho. Então, aquilo que eles julgaram, né, pelas evidências que têm um significado e que trouxeram tanto para a conclusão quanto para o relatório. Essas conclusões propostas com os julgamentos que eles fizeram, eles estão corretos, né, estão adequados. Essa revisão, ela precisa ser concluída na data ou antes do relatório de trabalho. Como a gente vê, ele não pode datar antes, então essa conclusão precisa se terminar no mesmo dia ou pode ser antes, não precisa ser necessariamente na mesma data. Além disso, o revisor, ele é, conforme está atualmente, né, ele é um outro indivíduo dentro da firma, ou então uma pessoa externa que tem que possuir competência, habilidades e autoridade apropriada para cumprir com a responsabilidade. Então, o papel de revisor, você precisa ter uma certa experiência, uma certa bagagem, você vai estar revendo procedimentos de outros sem estar participando da auditoria. Então, ele é um trabalho mais difícil, que essa experiência, essa competência, as habilidades necessárias, elas necessitam estar com o revisor. Pode, né, por facilidade, ocorrer comunicação durante o trabalho de auditoria com os membros. Porém, né, para facilitar essa revisão, mas cabe aqui salientar que ele não faz parte da equipe de trabalho, ele não vai estar auxiliando na execução, ele não vai estar propondo, né, revisões, supervisionando como a equipe deve atuar. Essa conversa é para facilitar esse processo de revisão, pois, como eu disse, esse revisor normalmente ele está fora do trabalho, ele não tem conhecimento sobre aquilo, ele vai ter o conhecimento depois analisando as evidências e não atuando, né, diretamente em cima das evidências encontradas. É necessário, caso ele seja um sócio, um período de carência de 2 anos, né, para que o sócio ele possa assumir o papel de revisor. Então, atualmente, esse é o período que está sendo cobrado, né? Esse período pode ser maior, se a firma quiser, mas a gente tem um período de 2 anos. Lembrando sempre, como eu disse, que a firma pode pedir mais tempo. Existem ameaças à objetividade, né? Tanto pelo revisor quanto também pelo sócio, que precisa se levar em consideração quando estiver realizando o trabalho. Então, uma ameaça de autorrevisão, então o revisor ele não pode estar revendo um trabalho que ele realizou. Então, essa é uma ameaça. Ou ameaça de familiaridade, ele vai estar realizando uma revisão sobre o trabalho de algum familiar, né, principalmente quando ele tem cargos importantes dentro da unidade, né, dentro da empresa que estiver sendo auditada. E a ameaça de intimidação, então, quando ele sofre algo, ah, sendo intimidado mesmo, né, que ele tenha receio, né, de dar uma opinião contrária. Então, se alguma dessas ameaças, né, elas realmente ocorrerem, o que as normas pedem é para que a pessoa se afaste, né? Ainda que tenha começado, ou se ele descobriu depois, né? Ainda que tenha começado, ele deve se afastar. Antes de fazer, é interessante se afastar, e depois, caso ele descubra também, é importante que seja afastado para não comprometer a objetividade do trabalho. Durante o trabalho, né? Se ocorrerem divergências de opinião dentro da equipe, dentro dos membros da equipe, ou entre a equipe, o revisor, ou então com indivíduos que realizam a gestão da qualidade, essa diferença de opinião, ela deve ser levada a conhecimento da firma e por ela devem ser resolvidas. Para isso, a firma ela pode especificar medidas a serem tomadas, incluindo o modo como o assunto deve ser resolvido e como as conclusões devem ser implementadas e documentadas. Essa diferença, né, de opinião pode ser resolvida tanto por meio de consulta interna,
E aí vão ter esses procedimentos, né, para auxiliar, ou com terceiro, né? Você também tem um procedimento de enviar para um terceiro, e ele é quem vai estar realizando uma conclusão sobre a divergência de opinião da equipe. Então, com isso em mente, vamos voltar para a nossa questão. Então, o processo de revisão de controle de qualidade, então estamos falando do papel do revisor, ele pode ser conduzido por uma pessoa externa, que sim, ela pode ser interna ou externa, que seja adequadamente qualificada. Então, a gente viu que precisa, né, de experiência, habilidades, competências, com experiência e autoridades suficientes e apropriadas para avaliar objetivamente, então a avaliação é objetiva, e os julgamentos relevantes feitos pela equipe de trabalho e as conclusões alcançadas na elaboração do relatório de auditoria. Então, essa questão aqui está correta, possivelmente a nossa letra certa. Letra A. Letra B. O processo de revisão de controle de qualidade, então aqui de novo, né, aqui tá, essa questão é principalmente sobre a revisão, né, do revisor, mas eu trouxe todos os aspectos de qualidade, porque, como eu disse, é passível de cair na prova o tema. Então, nós vamos trabalhar esse tópico de uma maneira bem completa. Então, falando da revisão, né, o processo de revisão ele é somente para auditoria de demonstrações contábeis de entidades listadas. Aqui não, a gente viu que existem três possibilidades, que são as entidades listadas, né, quando tem algum normativo que pede, ou então, se devido ao risco, a firma decidiu que precisa realizar uma revisão. Então, já falou que é só esse, já está errado, com exceção de instituições financeiras reguladas por normativos. Então, não é só essa exceção, e não é nem um normativo específico do Banco Central, né? Podem ser outros normativos, como também existe essa terceira possibilidade que a gente comentou. O processo de revisão de controle de qualidade do trabalho é uma avaliação superficial e subjetiva. Então, ainda que tanto o sócio, né, quanto o revisor eles não precisam realizar a revisão completa, a gente não pode chamar essa avaliação de superficial. Então, aqui já seria o primeiro erro. O outro, que é o mais grave de todos, é falar que a avaliação é subjetiva. Dentro de auditoria, né, isso daí vocês já devem mais do que saber para estar preparado para a prova. As avaliações dentro de auditoria elas buscam ser o mais objetivo possível. Então, letra C errada. Entendeu? O processo de revisão de controle de qualidade do trabalho deve assegurar que os procedimentos de auditoria fornecem segurança absoluta. Então, o trabalho do auditor, né, ele vem de asseguração, então não necessariamente a palavra assegurar está incorreta, né, mas a parte de segurança absoluta, aqui sim a gente tem o erro, porque conforme a gente vê lá no início dos nossos princípios gerais, na ISAI 100, então a ISAI 100 eu gosto às vezes de retomar porque ela é às vezes os princípios, né, são coisas básicas, mas que elas vão sendo complementadas em vários, a gente tem que uma das coisas que a gente tem nos princípios é o risco de auditoria, onde o auditor deve saber que ele vai sempre existir algum risco que vai fazer com que ele não tenha segurança absoluta. Então, letra D errada. E o processo de revisão de controle de qualidade do trabalho, ele deve ser concluído na mesma data da entrega das demonstrações contábeis. Conforme a gente viu, ele pode ser na mesma data ou anterior. Não é obrigado a ser na mesma data, por isso a letra E está errada. E a nossa alternativa correta é a letra A. Conforme o IBCPA, né, a firma de auditoria deve estabelecer os seguintes objetivos de qualidade. Então, aqui, a gente vai tratar novamente sobre qualidade. Então, muitas das informações já estão na nossa questão anterior. Caso você esteja pulando, né, e ficou com dúvida dessa questão, vê parte daquilo que foi visto na questão anterior. Só que nós iremos também adicionar alguns pontos que vão ser importantes para a gente poder responder essa questão. Okay? Então, aqui tem letra A, né, diferenças de opinião dentro da equipe, o que fazer quando tem diferença de opinião. A equipe de trabalho pode identificar assuntos que requerem consulta na ocorrência de assuntos complexos. Letra C, as equipes de trabalho definem os procedimentos de auditoria. Letra D, o trabalho é executado por membros de equipes menos experientes é direcionado, supervisionado e revisado por outros membros. E letra E, um membro da equipe da revisão da qualidade do trabalho não considera os recursos designados. Então, o que a gente tem? Conforme a NBC PA01, ela está escrita assim: alcançar os objetivos dessas normas e cumprir com os requisitos aplicáveis de lei ou regulamento envolve o exercício de julgamento profissional e, quando aplicável ao tipo de trabalho, o exercício de ceticismo profissional. Então a gente vai ver que uma das questões, se eu não me engano é a letra C,
ela vai trazer essa letra de forma quase que inteira, completa, né, e correta desse modo. Caso essa questão tivesse certa, eu tenho um pequeno pé atrás porque é uma questão que ela auxilia pessoas que, por exemplo, decoraram, mas não de pessoas que entendem um pouco dos normativos, porque se eu fujo da NBC-PA 01, então eu tenho em outras NBC, as NBCs-TAs, né, elas exigem que o auditor exerça julgamento profissional e mantenha o ceticismo profissional ao longo de todo o planejamento e na execução da auditoria, e entre outras coisas, né, aí ele vai falando, mas aqui só para mostrar como esse ceticismo, né, o envolvimento que ele está falando que vai depender do tipo de trabalho, não existe essa diferença quando a gente vê as outras NBCs TAs. Então, eu não gosto muito quando eles não são tão complementares, né? Se fosse, seria algo ruim, mas vocês vão ver que não vai importar muito isso para a questão. Além disso, a gente tem, né, que a natureza, a época e a extensão do direcionamento e da supervisão das equipes de trabalho e da revisão do trabalho executado são apropriados com base na natureza e nas circunstâncias dos trabalhos dos recursos designados ou disponibilizados para as equipes de trabalho. O que isso aqui quer dizer? De que a equipe, para ela realizar, né, os trabalhos, os procedimentos de auditoria, né, variando com a natureza, a época e assim por diante, eles precisam ter recursos apropriados para isso. Basicamente, todo esse texto a gente quer dizer que para a equipe realizar os trabalhos de forma correta, né, e também para se rever, é necessário que existam recursos apropriados para realizar os procedimentos, né, de auditoria. Com esses assuntos adicionais que a gente viu, eu acredito que a gente vai conseguir aqui resolver a nossa questão. Então, diferenças de opinião dentro da equipe de trabalho, entre a equipe de trabalho e o revisor de qualidade de trabalho, são levadas à administração e aos responsáveis pela governança da entidade auditada. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem de que diferenças de opinião são levadas para a firma vai ter os procedimentos que ela entende correto, né? Em caso de dúvida, por exemplo, que eles falam que podem ser tomados por procedimentos internos ou até mesmo consultas a terceiros. Então, essa diferença quem realiza é a própria firma. E até se a gente pensar um pouco, né, mesmo sem saber, você tem que, se o trabalho de auditoria é responsável da equipe de auditoria, responsabilidade do sócio, responsabilidade da firma que está realizando aquele trabalho. Cabe a ela, né, caso ela tenha opinião diferente entre o que ela está executando, ela ser responsável por definir o que vai ser feito e não passar para os responsáveis da governança ou pela administração, né? O trabalho pertence à firma e não a esse outro setor. Então, mesmo você sabendo ou não sabendo, a gente traz essa questão como incorreto. Letra B. A equipe de trabalho, então, pode identificar assuntos que requerem consulta na ocorrência de assuntos complexos ou controversos. Então, aqui a gente falou principalmente dos controversos, né, sobre tem diferenças de opinião dentro da equipe, você pode consultar um terceiro. Existem outras atividades de consulta que sim, a equipe de auditoria ela pode realizar a consulta, utilizar procedimentos externos de pessoas terceiras que têm uma maior competência na área, até mesmo durante a avaliação, não só em diferenças de opinião. E essas consultas, voltando, né, para a questão, essas consultas sobre estes e as conclusões acordadas são implementadas. Então, aqui ele está falando do nosso caso do controverso, que foi a da opinião que a gente já viu. Então, em temas controversos, que a equipe de auditoria ela tem essa diferença de opinião, ela vai passar para um terceiro e ele que vai estar, então, realizando a conclusão adequada e eles vão implementar aquilo que vai ser acordado junto com essa consulta ao terceiro. Então, a letra B é a nossa alternativa correta. Letra C. As equipes de trabalho definem os procedimentos de auditoria com base, quando aplicável, em julgamento profissional apropriado e ceticismo profissional. Então, vamos lá. As equipes de trabalho definem os procedimentos de auditoria, entra daquela. E aqui ele pediu exatamente a NBCPA, por isso que eu falei que aqui é um pouco do meu pé atrás, né? Que eu sorte que não deu esse problema, né? De que os procedimentos de auditoria, querendo ou não, a definição dele faz parte do planejamento. Como a gente viu durante o planejamento, as outras NBCs-TAs elas pedem julgamento profissional e ceticismo profissional de forma independente. Aqui, como ele jogou quando aplicável para os dois, ela está errado tanto com as NBCs-TA quanto com a NBC-PA 01. Então, incorreto, mas fica aqui a dica
espero que não se repita na tua prova, né? Que seja algo, um copia e cola, né? E sim que é algo que faça sentido com a matéria. Letra D. O trabalho executado por membros da equipe menos experientes é direcionado, supervisionado e revisado por outros membros com o mesmo nível de experiência. Então, o direcionamento e supervisão, a gente está falando sobre o sócio, e os outros membros, né, eles podem auxiliar. Não necessariamente a gente vai estar falando de direcionamento, supervisão e revisão. Esse papel é do sócio. E membros, então, com mais experiência podem auxiliar o trabalho deles. Então, aqui está totalmente incorreto. Que ainda que você pense, né, em membros de maior experiência, ainda estaria incorreto, porque essa função de direcionamento, supervisão e revisão é do sócio do trabalho e não de membros de mais experiente da equipe. Letra E. O membro ou a equipe de revisão da qualidade do trabalho não considera os recursos designados ou disponibilizados para as equipes executarem, né, que executaram o trabalho de auditoria. Então, durante a revisão, você precisa saber aquilo que foi de recurso que foi entregue, para saber se o que eles entregaram faz sentido, se eles poderiam fazer mais, se poderiam fazer menos. Durante a análise da revisão e durante a equipe, durante a execução, você precisa de recurso. Quando você revisa, você considera o recurso que foi fornecido. Então, com isso, a gente ficou na resposta letra B. Nossa próxima questão é sobre procedimentos de auditoria, porém o tempo ele já está próximo aí do fim da nossa aula, a gente vai tentar fazer aulas mais curtas, entre 30 e 35 minutos. Aqui nesse momento já está dando 36, então já estamos até passando daquilo que eu estava esperando de dar aula. Então eu vou continuar na, nas próximas semanas e nas próximas aulas. A gente vai continuar revendo, terminar essa prova da Cefa Pará de 2022. Vamos fazer outras provas que façam sentido, ou seja, que sejam de cargos similares ao seu da Cefa Pará, para a gente poder entender. E vou tentar trazer sempre nesse tipo de trabalho, tentando trazer um pouco mais completo sobre o tópico, né, para que você estude já para a sua prova, já use isso não só como revisão das questões, mas revisão da sua prova como um todo. Então, por fim, se você gostou, já segue, já se inscreve no canal, até mesmo para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai estar finalizando essa prova de 2022. Agradeço por tudo e desejo boa sorte, né, para a prova, para a revisão dos seus estudos. E obrigado.